Pai amado, Pai santo, mais uma vez pedindo perdão por mal olhar, por mal falar, mal ofensas, olhos e pensamento. Te entrego isso que vai acontecer nessa live, nessa noite, nas tuas mãos, nesta madrugada, nesta manhã, nesta tarde. Em nome de Jesus, que venha curar, Senhor, que tu venhas curar, que venha libertar, venha transformar, venha abençoar, venha confirmar, Pai, em nome de Jesus, tudo que vai ser feito aqui nessa live, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 212. Cantar o hino 202 da harpa cristã. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Deus abençoe. Se trava num lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, me alegrando na vitória, onde Deus vai se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, aleluia, glória a Deus. Quando atacam outros, a Belial, eu quero, glória a Deus, estar com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava num lance imprevisto, na frente me encontrar, até que possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressas, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Glória a Deus. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. 212 da harpa cristã. E peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo,
onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se relida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, aleluia, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, oh glória, onde Deus vai me coroar. Nós cantamos um hino maravilhoso, 212, que se chama, o tema, Os Guerreiros se Preparam. Agora nós vamos cantar o 225, Ser Valente. Eu estava tentando me lembrar qual era o hino que eu ficava cantando aqui, que o meu sobrinho se cantava junto. Tem até gravado lá numa viagem que a gente fez com a igreja, ele cantando esse hino, 225 da harpa cristã. De uma hora para outra ele começava a cantar Ser Valente. Harpa cristã, 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o idômetro valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o idômetro valor, cheio do Consolador, ser valente.
Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Lá, 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 lá. O dia alegre. 242 da harpa cristã. Eu confio firmemente. Eu confio firmemente. 242 da harpa cristã. Eu confio firmemente que no céu vou descansar. Com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar da glória a Deus, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar. Pendurado no madeiro, aleluia, que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar. Da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar da glória a Deus. Com Jesus que do pecado libertou e me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor nem pranto, aleluia, mas sim um sublime canto que para sempre vai soar. Na glória que no céu eu vou gozar da glória a Deus. Eterna glória vou no céu gozar, aleluia. Com Jesus que do pecado me salvou, glória a Deus. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegando e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar da glória a Deus. Com Jesus que do pecado me salvou, aleluia. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, em nome de Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eterna glória Cristo me comprou na cruz do Calvário. Amém? Estamos na harpa cristã. Acabamos de cantar 242. Glória a Deus. Hino da harpa cristã 255. Meu Redentor. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados, sangue de Jesus tem poder, pois seus pecados Jesus perdoou, glória a Deus. Quando Deus o sangue vi, que Jesus já verteu
passará, glória a Deus, sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil pecador. Deus quer salvar ao vil malfeitor. Como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador. E pela fé, vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, glória a Deus, que Jesus já verteu, aleluia. Passará, glória a Deus, sem te ferir. No Egito assim sucedeu, breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais sentar. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Glória a Deus, quando Deus o sangue vir, aleluia, que Jesus, glória a Deus, já verteu. Passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor. Se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador. E gozo eterno no céu fluirás, glória a Deus. Quando Deus o sangue vir, aleluia, que Jesus já verteu. Passará da glória a Deus sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Graças a Deus. Nós cantamos o hino 255 da harpa cristã. Aleluia, Deus é grande, né? A espada do Senhor nos guarda. Hoje eu tô com sono, não sei o que aconteceu. Eu vou ler a palavra do Senhor. Quando eu era adolescente, do lado da minha casa tinha um ponto de pregação. Eu acredito que era toda quarta-feira, toda quinta. Deus tem muito esse mistério comigo, às quartas e às quintas. Aí, depois do culto, fizeram o apelo, aí eu falei, né? Que eu ia esperar sentir uma alegria no meu coração e depois eu ia aceitar Jesus. Aí que aconteceu? Uma pessoa me chamou para ir no culto dos jovens, em outro bairro. Aí, numa determinada distância, ele começou a cantar o hino 171 da harpa cristã. E eu senti uma alegria tão grande no meu coração que eu não vi a hora de chegar logo o dia do culto para aceitar Jesus. E isso, esses sinais e maravilhas, pela misericórdia, tem acompanhado a minha família. Deus tem sido maravilhoso e bondoso na nossa casa, em nome de Jesus. 171 da harpa cristã. Eu fui batizado nas águas em 1983, na filial de Cordovil, lá em Cordovil, a sede lá em Cordovil. Eu era membro da Assembleia de Deus Monte das Oliveiras, já com 16 anos. A gente participava da Santa Ceia lá em Cordovil. Naquela época tinha doutrina, né? O culto de doutrina era no dia da Santa Ceia. E para entrar na igreja tinha que estar com a carteirinha, porque o culto de doutrina não entrava pessoas não cristãs, né? Hoje em dia não tem muito disso mais, culto de doutrina, essas coisas assim, né? Mas naquela época tinha. As pessoas levavam muito a sério, aceitavam Jesus, sabia que tinha que mudar vários hábitos.
171 da harpa cristã. Eu me lembro que o irmão do meu padrasto me botou para orar de joelho durante horas, antes da hora do batismo. E jovens não são orientados a entender, eu acho que ninguém é orientado a entender, que depois que a gente se batiza, a gente tem que estar no reforço da jejum, oração e monte, porque andar em comunhão é uma coisa muito espinhosa e a pessoa tem que estar firme ali, bem alicerçada, para que ela não venha cair, né? E a Bíblia diz, né, quando a pessoa vai fazer uma obra, uma construção, ele tem que calcular para não passar vergonha, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, a gente tem que ter certeza. 171 da harpa cristã. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, aleluia, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, glória a Deus, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, aleluia, e consigo então me levará. Vem, vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Que, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, glória a Deus, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor, glória a Deus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Nesse canal eu tenho um vídeo que ele teve 200.000 visualizações. Uma vez na consagração, o irmão falou que através desse templo Deus ia ganhar 1 milhão de almas. Eu ainda não tinha feito certos trabalhos que eu faço hoje, mas eu achei impressionante um vídeo dar 200.000 visualizações, e quando eu vou lá nas pessoas que estão me seguindo, só tem 400 pessoas. Eu não sei qual é o critério, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu quero é que a palavra do Senhor chegue, né, aos corações, que as pessoas venham ser libertas, transformadas, curadas, abençoadas, né? Glória a Deus. Eu vou ler em Mateus. São 2 livros que eu estou lendo, né? Comecei ontem. Ontem, durante o dia, eu fiz a live de Mateus, e durante a noite, João. E de madrugada, 1 Coríntios.
E nós sabemos que Deus se agrada, né? Que a gente estude a Bíblia, que a gente se aperfeiçoa na palavra. Eu li o capítulo 1 de João ontem. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 para a glória de Jesus Cristo. As bodas de Canaã, a água feita em vinho. Vou ler esse trecho todo. E no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, aleluia, e ali a mãe de Jesus, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando, imagina a roupa, né, da mãe de Jesus, como é que devia estar linda a roupa de Jesus, que casamento o pessoal bota uma roupa bonita, né? Quem estava lá foi privilegiado de ver. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, todo mundo arrumado. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metrestas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O nosso Jesus é o bom vinho, e que quando nós participamos da Santa Ceia, a gente se lembra do nosso Deus, né? Faz ali aquela comemoração de lembrança, de comunhão, de alegria, de saber que Jesus venceu, e nós nos alegramos com Ele, né? Todo mês, e todos os dias, e todos os tempos. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, a gente tem muito a agradecer a bondade e a misericórdia de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Graças a Deus, né? Essa passagem muito linda, né? Que Jesus, sua mãe e os discípulos foram convidados para um casamento, e o vinho acabou, e ali tinha umas talhas, né? O Senhor Jesus mandou encher de água, e depois mandou tirar aquela água como se fosse já o vinho, para levar para o mestre-sala, né? Experimentar, e ele disse que aquele era o melhor vinho. Tudo que Deus faz por nós é o melhor, né, irmãos? Que nós possamos estar firme com Cristo, né? Porque Deus é maravilhoso, né? Ele tem estado conosco. Ainda no mesmo capítulo 2 de João, versículo 13, fala sobre Jesus purifica o templo, né? Nós temos sido purificados, né, irmãos? Às vezes a pessoa está ali no vício, né? Eu mesmo tive vício. E de repente você dorme e você acorda alegre e com um sorriso no rosto, porque Jesus te visitou e te deu a confirmação da sua palavra.
São décadas de vitória, décadas de confiança cada vez maior no Senhor, fazendo a obra do evangelismo, né? Porque Deus é fiel. Muita gente não sabe, né? Mas Jesus veio para ganhar alma. E tem muitos ministérios parados, né? Que ele não tem um grupo ali para sair para evangelizar, para converter as almas. Não tem um evangelista fora do seu estado, né? Trabalhando ali. Porque muitas pessoas, na minha época, né? Todas são minhas épocas, né? Graças a Deus. Mas nos anos 80, e eu acho que até o ano 90, tinha um quadro na parede com o nome dos missionários que estavam viajando fora, né? E esses missionários tinham uma conta e eles todo mês mandavam aquele recurso ali para poder alugar, né, o local onde eles iam ficar, mais o dinheiro para fazer a obra, sair para ir nas igrejas, sair para evangelizar. Hoje em dia é lamentável, né? Poucas pessoas, poucas igrejas estão fazendo a obra do evangelismo, mas a gente vai orando para Deus salvar, não é verdade? Jesus purifica o templo, é o mesmo capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam boi, ovelha, pombo, cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Se os irmãos for ler no Velho Testamento, sempre houve, né, os animais para ir de acordo com o pecado da pessoa, levava o animal lá e era sacrificado aquele animal para purificar o pecado, né? E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Glória a Deus, aleluia. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Em colocando esses versículos 24 e 25, muita gente diz que Jesus conhecia Judas, né? Jesus sabia quem era Judas, ele conviveu com Judas, mas ele sabia quem era. E esses 2 versículos aqui fica claro, né, que Judas, ele aprontou aquelas coisas todas, mas Jesus já sabia quem era Judas, né? Versículo 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então a gente vê aqui que Jesus não confiava em Judas, né? Glória a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Como nós dissemos aqui nas lives anteriores, que nós possamos guardar nosso azeite, não sair distribuindo nosso azeite à toa, porque na hora que o noivo vier, a gente tem que estar cheio do azeite, né? E eu espero que todos saibam que o azeite é o Espírito Santo, ele é santo, e a Bíblia diz: separai-vos e eu vos receberei, e devemos estar sempre buscando, né, o Espírito Santo, buscando a força do Espírito Santo, buscando, né, fazendo a obra de Deus e pedindo misericórdia por nós, pela nossa família,
porque Deus tem coisa grande para nos dar. Eu deixo vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a live de João que eu estou fazendo até acabar o último capítulo, amém? Pelas madrugadas eu estou também fazendo a live de 1 Coríntios. E durante a tarde também estou fazendo a live de João, os capítulos de João, né? E a gente vai indo, seguindo, buscando a Jesus, né? Usando o nosso tempo para aprender a palavra de Deus, aprender, né? Analisar as escrituras. Muitos tempos a gente perdeu, né? Fazendo coisas por aí, mas agora que Jesus chegou na nossa vida, a gente vai usar nosso tempo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, o Espírito Santo, para que Deus venha trabalhar no nosso meio, na nossa família, né? Porque tem gente que não faz e também não gosta de que alguém esteja fazendo, né? Ele quer que o mundo se exploda, mas nem todo mundo é vilão, né, irmãos? As virgens loucas estavam sem azeite, as virgens sábias tinham azeite, né? Jesus, quando foi julgar lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz ali que vai abrir os livros e Deus vai julgar cada um segundo as tuas obras. Então, que nós possamos fazer obras dignas de salvação, pedir misericórdia todos os dias, né? Porque Deus, Ele é misericordioso, amém? Não adianta nada viver aqui na terra e não buscar a salvação. Conforme Jesus falou aquela parábola, né, do homem que ia construir celeiros para juntar um monte de comida ali. Aí Jesus falou, louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens aí para quem será? Então que nós viemos plantar tudo que seja possível na obra de Deus, para que nós venhamos ter crédito com Deus, né? Porque daqui a pouco troca a trombeta. Eu sonhei que depois de um meteoro e um terrível terremoto, na parte da manhã que eu olhei para o céu, estou fazendo um resumo do sonho, passou uns relâmpagos vermelhos da cor de sangue e um coral cantou em seguida de ponta a ponta do céu, todo o céu cantando, e eu daqui da terra escutando o coral cantando no céu, e eu botei as duas mãos na cabeça e falei, Jesus voltou. Que nós possamos, né, estar com o nosso azeite em dia, para quando nós ouvirmos o coral, nós estejamos lá no coral cantando, né? Porque o coral preencheu o céu inteiro, são milhares e milhões e milhões e milhões de gente cantando no coral. E nós vamos estar lá pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo poder do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder para nos purificar, nos perdoar e nos limpar e nos lavar e nos embranquecer, porque a Bíblia fala, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que tenha direito à árvore da vida, né? E eu creio que nós estamos nesse caminho, né? Buscando Jesus, renunciando à carne, todos os dias, até a volta de Jesus. Eu estava vendo uma atriz famosa falando uma coisa no vídeo, que ela disse que lutava com o vício todos os dias, né? Para não voltar a usar. Disse que teve uma vez que ela só deu só uma experimentadinha assim, o vício voltou. Mas na presença do Senhor Jesus, quando o Senhor faz bem feito, né? A gente até esquece que foi fumante, porque às vezes eu passo perto de gente que fuma e eu não lembro nem do cheiro. Eu só me lembro que eu parei de fumar quando eu estou dando testemunho, que tem mais de 20 anos, mais de não sei quantos anos. Mas Deus sabe todas as coisas, né? O tempo que tem e quanto tempo foi, o que eu passei, o sofrimento. Porque o vício, ele faz a gente gastar o dinheiro todo, coloca a pessoa na sarjeta, mas aí tem uns que se arrependem, né, e falam assim, não, eu vou para buscar Jesus que eu não aguento mais sofrer. Que esse foi o meu caso, né? No dia que eu recebi meu salário, no mesmo dia, o salário só ficava na minha mão algumas horas, porque ia o dinheiro todinho embora. Todo. E não sobrava nada do meu salário. Era um trabalho que eu trabalhava tanto, me esforçava tanto, e depois os vícios levavam o dinheiro todinho, que eu não ficava com R$1. Mas eu falei para os funcionários, eu vou para a igreja que eu não aguento mais sofrer. E eu fui buscar Jesus, e quando eu saí do trabalho, naquele dia que eu desci do ônibus, a igreja parecia que era milhões de quilômetros, que de tanto esforço que eu tive que fazer para chegar naquela igreja.
E eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. O Senhor falou para mim no meu coração, os seus pés não vão desviar nem para a esquerda nem para a direita. Consegui entrar naquela igreja, graças a Deus. O pastor pregava tanto e eu prestando atenção no que estava pregando. E ele falou com os pessoal pelo microfone na hora da pregação, olha, quem me conhece sabe que eu não sou de falar assim. Deus está me usando para alguém aqui. E eu sabia que era eu, né? Eu estava de camiseta, só eu que suava. Olhava para os lados, ninguém estava suando. O fogo foi dobrado aquele dia. A libertação foi grande, Deus usou a boca daquele varão. Ele chamou tudo quanto foi nome de coisa ruim. E aí eu fiquei com uma das pernas tremendo, balançando. Aí eu falei para a obreira, quem tiver com a perna tremendo assim também tem que ir lá na frente? Ele tem. Aí eu fui lá para frente, recebi a oração, porque ele disse que quem estivesse sentindo alguma coisa para ir lá na frente. Aquele dia eu estava decidido, acho que eu fui lá na frente 3 ou 4 vezes. Aí eu fui para receber a oração, voltei, depois senti a perna tremendo, voltei para confirmar a oração, depois voltei para aceitar Jesus, e eu saí leve daquela igreja, que eu nunca tinha sentido o corpo leve igual aquele. O nosso corpo, ele não é pesado, o nosso corpo é leve, é o pecado, as maldades, as coisas que vão entrando no nosso templo, né, um templo sujo, carregado, ele começa a ficar pesado. Eu andei na rua, que eu estava vendo a hora de eu flutuar, porque eu falei, gente, eu já aceitei Jesus da outra vez quando eu era jovem, mas eu nunca senti isso antes, parece que eu estou flutuando, né? Tinha uma igreja universal ali na Pavuna, bem em frente onde era um antigo cinema, e que agora parece que é uma igreja batista ali, que foi a igreja que eu voltei para Jesus, porque eu trabalhava na Telerge de Irajá, contratado de uma empresa, e de lá Deus me levou até essa igreja universal, né? Consegui, era uma sexta-feira, eu fui em várias sexta-feiras, consegui ser liberto ali pela misericórdia do Senhor, e Deus foi me libertando aos pouquinhos. E eu lembro de uma vez que os funcionários falaram assim, mas você não está liberto 100% não. Aí todo mundo, aquele grupo assim em volta de mim falando, você não vai conseguir, que não sei o que lá, que fulano não conseguiu, que não sei o que lá. Aí eu virei e falei para eles, eu não sei quem está falando na boca de vocês, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Quando eu falei isso, que eu ia conseguir em nome de Jesus, tinha um olho azul, assim, a um palmo, menos de um palmo de distância do meu rosto, aquele olho azul, aquela boca meio rosada assim, com ar de riso, bem assim perto do meu rosto, e aquilo saiu naquela velocidade, era uma glória branca, igual quando abre a geladeira, que tem aquela fumaça branca, era aquela glória daquela cor branca, aquele rosto estava aqui, aí rindo para mim assim, quando de repente ele fez, saiu, numa velocidade que não tem nem como explicar. Glória a Deus, aleluia. E eu, pela misericórdia do Senhor, né, fui liberto, nunca mais os vícios me alcançou. Eu esqueço dos vícios porque a obra de Deus é tão perfeita, a gente vê a pessoa fazendo as coisas erradas e a gente nem lembra que a gente fez aquilo ali. Às vezes eu dou testemunho para a pessoa que tá, né, que não está liberta, que está precisando de uma libertação, de uma transformação, de alguma coisa. Como aqui é um canal público, né, tem pessoas de todos os tipos, então a gente sente de Deus de estar falando aquilo porque sabe que vai ter retorno para o reino de Deus, vai para a glória de Deus, né? Nosso testemunho. Agora falar para umas pessoas que se acham libertas, que acham que não precisa de Jesus, é perda de tempo. Mas a gente sabe a hora que Deus toca na gente para a gente falar um testemunho, sabe que alguém vai receber uma palavra de libertação, né? E Deus, ele tem um tempo, né, na nossa vida para a gente poder receber a nossa vitória. E eu creio que nessa noite é uma confirmação, né, nessa manhã, nessa madrugada, nessa tarde, é uma confirmação, né, da nossa vitória, amém? Pai amado, Pai santo, obrigado, Pai, por essa live, por essas palavras tão maravilhosas, Pai. E eu creio, Pai, que todo mal, que todo algo contrário contra essas vidas, nossas vidas, todo infortúnio seja repreendido em nome de Jesus. Eu te ordeno que saia em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, todo espírito de maldição, de praga, saia. Eu te ordeno que saia em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é uma palavra de poder, porque o nome de Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, dando por Deus, amém? Então a gente usa o nome de Jesus
acreditando. Eu me lembro que uma vez eu estava com um problema de saúde e eu não sabia que eu estava com aquele problema de saúde, mas eu desconfiava. Aí eu fui fazer a chapa do pulmão. Eu estava subindo a escada devagarinho. E eu fui fazer a chapa do pulmão, aí na chapa do pulmão estava dizendo que estava normal. Aí a irmã falou na igreja, tem uma pessoa aqui que você passou pelo médico e não deu nada, e você entregou na mão de Deus. Quem foi? Aí eu levantei a mão, ela falou, é você mesmo aí. Aí graças a Deus, né? Deus normalizou meu pulmão, não senti mais nada. Eu sou muito dependente, sabe, da palavra do Senhor, porque eu sei que quando Deus fala, eu tomo posse. Vê um hino da Cassiane, né? Basta uma palavra. E nós sabemos que em Gênesis, a partir do capítulo 1, a gente vê ali a força e o poder e a virtude de Deus através da sua palavra, né? Que ele falou, haja luz, houve um reboliço entre o céu, a lua, entre o sol, a lua. Um reboliço no sol, um reboliço no céu, no sol, na lua e na terra, que eles se sincronizaram a ponto da escuridão clarear, né? E a ordem de Deus foi uma só e até hoje a gente vê todas as manhãs ele obedece ali. Jó, ele começou a questionar Deus por causa do seu sofrimento e Deus se apresentou para Jó e falou, agora você cinge os teus lombos como homem que eu vou falar com você, fazer uma pergunta. Aonde você estava quando eu amarrei as ondas como uma fralda e dei ordem para que ela não passasse dali para cá e ela ficou ali, obedecendo? Em todos os lugares é a ordem de Deus. Eu me lembro uma vez, quando eu era jovem, que eu fui a uma praia acampar chamada Ponta Negra. A gente acampou na beira da praia. Num determinado momento, eu saí de dentro da barraca do acampamento. Eu não sei se eu cochilei porque eu estava cansado. Eu sei que eu fiquei chocado com aquela onda, mais de não sei quantos metros de altura. Ela subia numa altura que não tem como explicar a altura daquelas ondas, e depois ela quebrava e descia. Ela não subia e vinha. Ela subia e depois descia. Então, se eu queria ver o poder de Deus, eu vi naquele dia, né? E é uma coisa tremenda, né? O poder de Deus em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Tenho lido, feito lives aqui, tenho visto, né? Através da palavra que eu faço live, tipo assim, li todos os capítulos de Daniel, aí terminei aquelas lives. Depois comecei em Jonas, li todos os capítulos de Jonas. Agora eu estou lendo os capítulos de João, capítulos de Mateus e capítulos de 1 Coríntios, né? Simultaneamente. Hoje eu não fiz de João, né? Teve algumas coisas aconteceram, mas eu sei que a próxima live que eu fizer de João vai ser no capítulo 2, a segunda live, né? Hoje é um dia de vitória e eu creio que Deus já assinou. Eu deixo vocês na paz do Senhor Jesus. Eu creio que a vitória é nossa. Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai amado, Pai santo, obrigado, meu Pai, por essa palavra, por esse testemunho de vitória, Pai. Eu creio que a vitória é minha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, que a Tua palavra vá, Pai, produza frutos, que sejam libertos, transformados, curados, restaurados, em nome do Senhor Jesus. Amém.